Olá, aqui é a Babi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Mist, que é uma ferramenta da My Sweet Petunia, é uma base para carimbar e a minha já está bem velhinha, mas eu vou mostrar para vocês como eu uso no meu dia a dia e algumas situações que a Mist é bastante útil. Quando eu comprei a minha veio um bloquinho com folhas quadriculadas e 2 ímãs. Eu acabei comprando um imã depois. Você pode comprar essas peças separadamente. É super fácil de usar. Você posiciona o seu papel na base, em qualquer lugar da base. Eu geralmente posiciono ali no meio, eu acho mais fácil. Mas você pode carimbar, colocar o papel em qualquer lugar da base. E o seu carimbo também. Você pode posicionar o seu carimbo em qualquer lugar ali, né? Daquele papel que você vai carimbar. Eu vou colocar aqui no meio só pra facilitar. Gente, eu tô super rouca, não reparem. E aí eu vou molhar o meu carimbo. Nesse primeiro exemplo, eu vou mostrar pra vocês que eu consigo corrigir uma carimbada que ficou super clara. Então, propositalmente, eu não pressionei o meu carimbo e tentei deixar a minha carimbada bem clara. Numa situação normal, eu teria que descartar essa carimbada porque ficou super clara, não ficou legal. Mas com a Mist eu consigo voltar com o carimbo no mesmo lugar. Aí agora eu pressiono meu carimbo. E aí eu tenho uma carimbada perfeita. Então eu consigo corrigir uma carimbada que ficou com uma falhazinha. Às vezes o pé fica mais claro, né? O cabelo. E você consegue voltar com o carimbo e corrigir. Eu pinto com Copic e com aquarela, então os papéis são mais caros. Principalmente papel, aquele papel especial para Copic. E eu acabava jogando, desperdiçando muito papel caro, porque a carimbada não ficava legal. Eu sou super chata com essa coisa de carimbada. Eu gosto da carimbada bem escura, bem certinha. Mas no geral, olha só, eu consigo carimbar de primeira. 90% das vezes eu consigo carimbar de primeira, sem precisar corrigir, sem precisar de voltar e fazer uma segunda camada. Mas eu queria mostrar para vocês naquele primeiro exemplo uma situação que acontecia muito comigo e que eu acabava jogando o papel fora. Então, se por acaso alguma parte da carimbada não ficar legal, você consegue corrigir, tá? Mas eu consigo carimbar de primeira numa boa. E, inclusive, as carimbadas são melhores, ficam melhores com a Mist do que com aquelas outras bases. Porque na hora que você pressiona, parece que você pressiona de forma igual. E aquelas outras carimbeiras é mais fácil você pressionar de um lado e de outro. É a diferença que eu percebo. Uma outra coisa que eu gosto muito da Mist é para carimbar essas mensagens, um carimbo mais sólido, ou seja, que eu tenho uma área ali onde a tinta cobre maior. E aqui, uma outra vantagem é que eu consigo carimbar, eu posiciono meu carimbo aonde eu quero, aí ele fica preso ali na parte acrílica, e na hora que eu volto com o carimbo para carimbar, ele vai carimbar exatamente onde eu posicionei. Olha só. Se você precisar carimbar um lugar bem específico, ou às vezes um recorte, você consegue posicionar o seu carimbo exatamente onde você quer e na hora que ele volta carimbando, ele vai carimbar exatamente onde você posicionou. Aqui a minha carimbada ficou super clara, né? Esse tipo de carimbo geralmente não fica pretinho, não fica legal. E eu acabava, a carimbada não ficava pretinha, bonitinha. Com a Mist eu consigo voltar e escurecer uma carimbada. E aí ficou perfeitinho. Então, desde que você não mexa o papel, você consegue voltar no mesmo lugar e escurecer sua carimbada. A função do imã ali é justamente isso, segurar bem o papel para ele não mexer. Às vezes, você posiciona o carimbo, na hora que você levanta a tampa, o papel acaba mexendo um pouquinho. Então, você tem que tomar cuidado para o papel não mexer. Então essa é a única coisa. O papel geralmente não mexe por conta do imã, mas é só uma observação.
Uma terceira situação que eu uso muito, muito a mist é quando eu quero usar esse tipo de carimbo, aquele carimbo que você faz camada sobre camada. Algumas marcas como a Altenil, a Prima, a MFT lançaram esses carimbos de flores que você vai criando as camadas, né, as pétalas. E a mist ajuda demais. Então aqui eu vou mostrar para vocês esse carimbo, esse é da Altenil. Eu vou começar com esse carimbo que tem o contorno. Gente, eu estou super, super rouca. Eu vou carimbar ali esse contorno. Se você olhar na internet, você encontra alguns modelos, você encontra a ordem certinha das flores. Às vezes eu sigo a ordem das flores, às vezes não, depende do efeito que eu quero criar. Ou às vezes esse carimbo tem 4 camadas, às vezes quero usar só 2, eu não quero criar todas as camadas, deixar todas as pétalazinhas definidas. Então você pode criar efeitos diferentes e com a mist você consegue posicionar ali o carimbo exatamente. Olha só, eu consigo aqui encaixar certinho. Aí a tampa vai acabar, ela vai segurar o carimbo no lugar certo. Eu vou usar uma carimbeira. Nossa, gente, a voz sumiu. Uma carimbeira azul. Para fazer a próxima camada. Ficou um pouco claro, então eu posso voltar e fazer uma outra camada com essa mesma cor. Esse tipo de carimbo é bem mais complexo, né? Você cria, como eu já disse, camada sobre camada. Você consegue fazer com a base acrílica normal, mas é mais difícil na hora de encaixar. Às vezes, na hora de encaixar, de carimbar, você treme a mão, alguma coisa, sei lá. Você não consegue encaixar certinho. Então, com a mist, eu não tenho esse problema. Esse carimbo é um pouco mais sólido. Então, eu uso a Versamark, aquela carimbeira transparente que a gente usa para fazer emboss. Tiro o excesso. E assim, o meu carimbo ele consegue segurar um pouco mais a tinta. É um truquezinho que eu vi na internet. E eu acabo usando bastante nos meus projetos agora. Aí eu posso, olha só. Carimbei. Então, eu já tenho a base, um azul mais claro ali como base da minha florzinha. E eu quero escurecer um pouquinho. Eu poderia deixar assim, só com 3 camadas. Se eu quiser reforçar um pouco mais as áreas de sombra, eu tenho uma outra camada que faz isso, essa camada aqui, olha só. E aí, nossa, eu tô falando muito, olha só. E eu consigo fazer uma outra camada. Eu vou usar só pra deixar com um pouco mais de contraste, vocês conseguirem ver as 4 camadas. Vem o carimbo aqui por cima. Ficou uma areazinha mais clara, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, mas eu consigo corrigir. Vou pressionar aqui só onde ficou com a falha. Prontinho, então eu tenho a minha flor. Eu fui fazendo isso com cores diferentes e com camadas diferentes.
E dependendo da ordem ou da tonalidade das carimbeiras, você consegue criar efeitos diferentes. Então, só para mostrar dois exemplos para vocês. E por último, eu vou mostrar um exemplo que pode ser útil para muita gente quando você precisa criar uma série de cartões, quando você precisa fazer alguma coisa em série, um cartão em série. Sei lá, às vezes um convite para casamento, convite, uma lembrancinha para quem dá aula, às vezes montar kits. Você consegue repetir o processo, repetir a carimbada. Ali eu tenho 3 carimbos, então eu consigo carimbar 3 carimbos ao mesmo tempo. Posso reforçar a mensagem se eu quiser. Eu poderia carimbar só a mensagem na cor preta e carimbar as flores com uma cor mais clara, um cinza, um bege, não sei. Mas aqui eu fiz tudo pretinho só pra mostrar pra vocês. Consegui criar ali o meu sketchzinho, um arranjo, né, com os meus carimbos. Se eu quiser repetir esse mesmo cartão, eu consigo apenas posicionando o papel do mesmo tamanho e no mesmo lugar ali. Vou mostrar pra vocês. Eu fiz 2 pontinhos ali, tá vendo? Esse aqui e esse aqui em cima. Então, para eu saber onde eu preciso posicionar o meu papel. Vixe, sujei a minha mão. Minha mão estava suja. Eu vou posicionar aqui um outro papel. E é a mesma coisa, então eu posicionei o meu papel no mesmo lugar, molho o meu carimbo com uma carimbeira e aí eu consigo repetir o mesmo processo. Dificilmente eu conseguiria fazer isso com a base acrílica. Mesmo uma base acrílica grande, seria difícil carimbar o carimbo e a mensagem no mesmo lugar. Ali eu consigo fazer no mesmo lugar. Para quem vai fazer convite ou vai fazer, sei lá, cartão para vender, você precisa ter uma consistência, fazer tudo igualzinho, né? E eu consigo fazer isso com a Mist. Eu poderia fazer 100 cartões, 100 peças, simplesmente trocando os papéis. Os carimbos ficam ali no mesmo lugar, na mesma posição. Nesse primeiro modelo, a washi tape tampou um pedacinho do carimbo, então eu coloquei a washi tape por cima. Mas a carimbada sai sempre no mesmo lugar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpem a rouquidão e até a próxima. Tchau!